Obrigado, eu, Margarida, e agradecer a presença a todos. Para começar, e em especial ao Fernando Bernardino, ao Carlos Silveira e à Sofia por partilharem connosco aquilo que vão ser as suas experiências. Antes de passar a palavra para os meus colegas, gostava de fazer aqui um breve enquadramento. Ou seja, hoje vamos falar de benefícios fiscais e muitas vezes ouvimos falar de benefícios fiscais nem sempre com uma conotação positiva, mas o que é facto é que os benefícios fiscais existem e são instrumentos que foram criados para incentivar aquilo que é o desenvolvimento económico e social. Se olharmos para aquilo que são os benefícios fiscais para as empresas, estes tipicamente têm sempre o objetivo de promover o investimento, a competitividade, a inovação, a investigação e desenvolvimento e muitas vezes a geração de emprego. Ou seja, na ótica das empresas, é a nossa opinião que estes devem ser sempre vistos como uma oportunidade, uma vez que podem conferir vantagens competitivas para, face àquilo que são os seus concorrentes. A, a possibilidade das empresas conseguirem deduzir parte das suas despesas, seja em investigação e desenvolvimento, seja em inovação, investimentos produtivos, mais do que ser utilizada hoje em dia e olhando aquilo que é o mercado atual, deve ser visto como uma oportunidade de acelerar determinadas estratégias, porque hoje em dia pode fazer toda a diferença se olharmos a forma como o mercado está, eu fazer determinado projeto de ideia hoje, ou daqui a 3 meses, ou eu comprar determinado equipamento que me vai permitir produzir algo com maior velocidade ou com maior eficiência, hoje faço daqui a 6 meses. Ou seja, achamos que os benefícios fiscais são importantes e devem ser vistos como uma vantagem competitiva para a empresa. Dentre os benefícios fiscais mais relevantes para as empresas e que promovem a competitividade destas, importa referir o CIFID, que apoia as empresas que, que fazem investimentos em investigação e desenvolvimento, o REFAI, a DLRR e o IFR, que apoiam mais a componente de investimentos produtivos. A DLRR, por exemplo, em 2022 será o último ano em que as empresas têm a possibilidade, ou o ano fiscal de 2022, melhor dizendo, é a última oportunidade, e o IFR é o único, ou seja, está apenas em vigor para investimentos realizados no segundo semestre de 22, mas o Carlos falará disso. Em suma, consideramos que os benefícios fiscais devem ser utilizados e também que as empresas devem estar constantemente atentas a isto. Ou seja, estes vão sofrendo alterações, por exemplo, o CIFID acaba por ser um benefício fiscal que já existe desde os anos 90, eh, é estável, mas vai sofrendo alterações, mas outros vão existindo ou deixando de existir com base naquilo que é o contexto socioeconómico em que vivemos. Por exemplo, o IFE foi criado especificamente para 2022, face àquilo que é a recuperação da pandemia ou até a questão da guerra, e aqui introduz o primeiro ponto que está na agenda, ou seja, olhar para o Orçamento de Estado de 2023 e ver as medidas fiscais que são especialmente relevantes para as empresas. E aí começava por falar do incentivo à capitalização das empresas. É um novo benefício fiscal, ou seja, foi criado e entra em vigor agora no ano fiscal de 2023 e tem como objetivo estimular a capitalização das empresas e vai fundir e simplificar a DLRR, que falámos há pouco e que o Carlos falará em mais detalhe, e a remuneração convencional de capital social. Este novo benefício fiscal vai permitir a dedução à coleta até o máximo de 5% e durante 10 exercícios daquilo que é o montante dos aumentos líquidos dos capitais próprios das empresas. Outro ponto muito relevante que o Orçamento de Estado para 2023 nos traz são as alterações efetuadas ao REFAI. Estas decorrem das alterações que foram efetuadas há sensivelmente um ano ao mapa de auxílios com finalidade regional para 2022 a 2027, e isto traduz-se numa melhoria do REFAI, onde vamos passar da atual taxa de 25% para 30% de incentivo sobre as aplicações relevantes para as regiões do Norte, Centro, Alentejo e regiões autónomas. Depois temos outras medidas que são interessantes para as empresas. Desde logo o incentivo fiscal à valorização salarial, que se destina a todas as empresas que vão aumentar os salários em linha com o acordo de competitividade e rendimentos, vão conseguir assim uma diminuição de IRC. Temos medidas que vão permitir minimizar o impacto daquilo que são os custos energéticos e de produção agrícola, ou seja, vamos ter uma majoração em IRC de 20% dos gastos e perdas com eletricidade e gás natural naquela parte que excede os gastos e perdas suportados no período de tributação anterior. Vamos ter aqui também um alargamento de taxas reduzidas aplicáveis a PMEs, ou seja, temos aqui o objetivo, ou esta medida tem o objetivo de apoiar o crescimento das generalidades empresas nacionais, alargando o âmbito de aplicação da taxa reduzida de IRC dos 17% a lucros tributáveis até 50 mil euros, ao invés do que acontecia atualmente, os 25 mil euros.
Vamos ter também ajustamentos nas tributações autónomas, ou seja, vamos ver uma diminuição da tributação de viaturas ligeiras de passageiros híbridas e de viaturas ligeiras de passageiros movidas a gás natural, passando estas a ser tributadas às taxas de 2,5%, 7,5% e 15%, em função do seu valor de aquisição. Vamos também ter uma simplificação do regime de reporte de juízos fiscais, ou seja, vai haver aqui uma simplificação deste regime com base no princípio da solidariedade entre exercícios, eliminando-se aqui o limite temporal de reporte, e temos também uma suspensão do agravamento de prestações autónomas para empresas com prejuízos fiscais. Ou seja, este Orçamento de Estado, como todos, traz sempre medidas fiscais que podem ser interessantes e que devem sempre ser acompanhadas pelas empresas, pois podem resultar em benefícios e estes benefícios, consequentemente, numa redução que pode ser significativa daquilo que é o imposto a pagar, e isto, no limite, contribui sempre para aumentar aquilo que é a competitividade da empresa, ao mesmo tempo que estimula o investimento, a inovação e muitas vezes a geração de emprego. No entanto, não basta conhecer estes. Dada a panóplia de benefícios fiscais que existem, é sempre importante conhecermos quais os mais relevantes para cada empresa, e isto pode depender muitas vezes da região onde ela está localizada, do CAI, da sua dimensão. É importante conhecer a sua aplicabilidade, como é que estes se conjugam, porque muitas vezes este ponto é importante, de forma a maximizá-los sempre na medida do possível. E se tivermos em consideração, e tendo agora entrando naqueles benefícios fiscais que iremos falar hoje, se tivermos em consideração que estes partem sempre do pressuposto que existiu investimento, seja ele em investigação e desenvolvimento, seja ele em investimentos produtivos, fica assim claro o quão relevante estes podem ser, ou seja, se estamos a falar de benefícios fiscais que incidem em ciclos de investimento muitas vezes extraordinários, ou seja, não correntes, que não fazem parte das empresas, estas, por defeito, já estão sujeitas a um esforço financeiro adicional. E aqui ter um benefício que permita atenuar este esforço pode ser efetivamente muito, muito importante. Por outro lado, e hoje também falaremos um pouco disso, estes são sempre cumulativos com os incentivos financeiros provenientes de Portugal 2020, Portugal 2030 ou do PRR, e mais uma vez, se estivermos a falar de ciclos de investimento, onde as empresas podem ter acesso a incentivos que lhes permitam não só maximizar, mas como acelerar os seus investimentos, mais uma vez se verifica aqui o quão importantes estes podem ser. Em suma, só deixar esta mensagem: os benefícios fiscais existem, devem ser utilizados pelas empresas, pois o seu objetivo é promover um aumento da sua competitividade e apoiar os seus ciclos de investimento. E é exatamente para isso que estávamos cá hoje, para falar em maior detalhe daqueles que são mais relevantes para as empresas, no que aos seus investimentos dizem respeito, em duas vertentes: ao nível da IDE, e aqui temos o CIFID, e ao nível dos investimentos produtivos, onde vamos falar do PFAI, da DLRR e do IFR. E tendo como base isto, e sem mais demora, passava aqui a palavra à Sofia para que nos falasse um pouco do CIFID. Sofia. Obrigada. Antes de mais, bom dia a todos. Então, passando aqui para o segundo ponto deste webinar, o CIFID, que é a sigla para Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e ao Desenvolvimento Empresarial. Este sistema trata-se de um relevante instrumento fiscal de apoio ao investimento, à investigação e ao desenvolvimento, e como o Eduardo disse, já está em vigor em Portugal desde a década de 90, mais precisamente há mais de 25 anos, tendo sido introduzido em 1997. E estará a vigorar pelo menos até 2025. Mas o que é isto do CIFID? O que é este benefício fiscal? Na prática, foi um sistema que foi criado para apoiar as empresas que apostam em investigação e desenvolvimento, para que possam ter algum retorno mais imediato, uma vez que as empresas que praticam atividades de investigação e desenvolvimento, muitas vezes os resultados práticos dessas atividades não são imediatos, demoram a aparecer ou muitas vezes nem são os esperados. Então, este benefício permite que essas empresas possam deduzir à coleta do IRC uma percentagem desse investimento. No entanto, para usufruir desse investimento, as empresas têm de apresentar uma candidatura na qual apresentam as despesas ou o investimento em ID. Muitas vezes esse investimento é suportado por projetos internos, daí a necessidade de uma candidatura para a respectiva validação. Em suma, é um benefício que foi criado para reforçar essa aposta, esse esforço das empresas e incentivar esta continuidade à investigação e ao desenvolvimento. Apresentando aqui alguns factos e números. Apesar de, como referido, o CIFID ter sido introduzido em 1997, a ANI, Agência Nacional de Inovação,
entidade gestora deste benefício, apenas começou a fazer uma análise aos números a partir de 2006. E desde essa data até 2019 já foram submetidas mais de 16.000 candidaturas de 4.429 empresas. Dessas candidaturas, apenas 7,5% não foram aprovadas, ou seja, existem elevadas taxas de sucesso quanto às aprovações. Aprovações essas que já permitiram atribuir quase 3.000 milhões de incentivo fiscal, ou seja, uma média de 193 mil euros de benefício fiscal por candidatura. Deixar a nota que estes factos, ou estes números, reportam a 2019, uma vez que 2020 e 2021 ainda não estão fechados, existindo ainda candidaturas em análise. No entanto, de referir que nos últimos anos é evidente que tem havido um crescimento do número de candidaturas, ou seja, as empresas começam a olhar para este benefício com outros olhos ou até para a investigação e desenvolvimento e vendo efetivamente como sendo algo que pode trazer valor acrescentado a vários níveis. Falando agora aqui um bocadinho das condições, das regras do CIFID e no que diz respeito aos potenciais beneficiários. O CIFID é o benefício fiscal mais abrangente. Qualquer empresa com NIF pode candidatar-se desde que exerça uma atividade de natureza agrícola, industrial, comercial e de serviços, desde que também tenha um lucro tributável que não seja determinado por métodos indiretos e não podem ser ou ter dívidas às finanças ou à segurança social. E o fator mais relevante e aquele que elimina a maior parte das empresas que não concorrem a este benefício, as empresas têm de apresentar despesas com investigação e desenvolvimento. No entanto, aqui deixar a ressalva ou reforçar que aqui o termo apresentar é muito importante, porque as empresas podem apresentar despesas de desenvolvimento devido a projetos de investigação e desenvolvimento que desenvolvem internamente, ou podem apresentar despesas de investigação e desenvolvimento sem terem necessariamente essas atividades de investigação e desenvolvimento internamente, como vamos ver mais à frente. Aqui, neste slide, e para que não restem dúvidas quanto à abrangência do CIFID, é possível verificar que o investimento em investigação e desenvolvimento apurado é possível verificar qual investimento em investigação e desenvolvimento apurado tem vindo a ser por setor de atividades. E verifica-se que existe investimento em investigação e desenvolvimento apurado desde o setor da atividade agrícola, passando pelo setor do comércio, até ao setor de transportes e armazenagens. Ou seja, se há algo transversal e praticamente a todas as atividades é a investigação e desenvolvimento. E, aliás, verifica-se que ao longo dos anos, sobretudo nestes últimos anos, como se pode ver aqui pelo respectivo gráfico, tem havido um crescimento do investimento em ID apurado nesses mesmos setores. Setores que, à partida ou à primeira vista, são menos evidentes para a prática de atividades de investigação e desenvolvimento. E, ok, apesar de algum desse investimento poder ser fruto de investimento em fundos de investigação e desenvolvimento, da nossa experiência conseguimos verificar que vai além disso e existe mesmo uma aposta interna das empresas desses setores na realização de projetos de investigação e desenvolvimento. E passando aqui ao o que é elegível no CIFID. Desde logo, a aquisição de fixos tangíveis, ou seja, podemos ter aqui a afetação de equipamentos, desde que sejam afetos na proporção da sua alocação às atividades de investigação e desenvolvimento das empresas. Por exemplo, se comprarmos um equipamento e o mesmo é utilizado durante o projeto de investigação e desenvolvimento, por exemplo, um equipamento que é comprado para a produção de determinada peça para determinado protótipo. Durante o período que está afeto ao projeto, ele é elegível no CIFID. No entanto, deixando de estar alocado ao projeto e passando a ser mais um investimento, mais um equipamento produtivo, deixa de ser elegível. Ou seja, e resumindo, nunca poderemos ou nunca vamos levar o valor total da aquisição desse equipamento para a candidatura, mas apenas o valor correspondente à alocação durante o período que esteve afeto ao projeto. Também são elegíveis as despesas com pessoal com nível 4 ou superior, e estas pessoas têm que estar nos quadros da empresa e têm que ter estado diretamente envolvidas nas atividades
de investigação e desenvolvimento nos projetos de investigação e desenvolvimento. Sendo que aqui estamos a falar da rúbrica normalmente com maior peso e mais relevante na realização, quer a nível de custos, quer na realização de atividades de investigação e desenvolvimento. Nesta rúbrica, o que é que acontece? Olhamos para o tempo que essas pessoas estiveram afetas a esses projetos e depois, com base nesse tempo, estimamos os custos correspondentes, tendo em conta, obviamente, os respectivos vencimentos, deixando a nota que pessoas com nível 8, ou seja, pessoas que têm doutoramento, têm uma majoração. São também elegíveis as despesas de funcionamento até ao máximo de 55% do valor apurado na rubrica anterior das despesas com habilitações literárias do nível 4 ou superior e que estiveram envolvidas no projeto. Despesas com a participação de dirigentes e quadros na gestão de instituições de investigação e desenvolvimento também são elegíveis, e despesas relativas à contratação de atividades de investigação e desenvolvimento também são elegíveis, desde que relacionadas e realizadas no âmbito do projeto e se o prestador de serviços for uma universidade, um centro tecnológico ou outra entidade do Sistema Científico Nacional, Científico, Tecnológico e Nacional, e se for uma empresa, essa empresa, para a sua despesa ser elegível no CIFID, tem que ter reconhecimento de idoneidade. Outra despesa elegível é a participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento e no capital de fundos de investimento, sejam fundos públicos ou privados. E voltando aqui àquilo que referi anteriormente relativamente ao termo apresentar ser relevante, é aqui que esse termo se destaca, uma vez que existem, e é do conhecimento, fundos de investimento em Portugal destinados à investigação e ao desenvolvimento. E muitas das empresas que não conseguem ter ou não podem ter investigação e desenvolvimento devido a projetos realizados internamente, têm vindo a apostar na aquisição de unidades de participação desses fundos, o que lhes permite ter uma despesa elegível no CIFID. Ou seja, no ano em que as empresas fazem a aquisição dessas unidades de participação, elas são elegíveis para efeitos de CIFID. Outras despesas elegíveis no CIFID também são as despesas com registro e manutenção de patentes e as despesas com a aquisição de patentes, sendo que neste caso, esta última é apenas elegível para pequenas e médias empresas. Despesas com auditorias ao sistema de gestão e daí da empresa também é elegível, e despesas com ações de demonstração que decorram de projetos de investigação e desenvolvimento financiados noutros sistemas de incentivos como o Portugal 2020 e Futuro Portugal 2030 também poderão ser elegíveis no CIFID. Relativamente à taxa de incentivo fiscal deste benefício fiscal do CIFID, a taxa de incentivo fiscal é o somatório de duas taxas, de uma taxa base, de 32,5% das despesas realizadas no ano da candidatura, portanto, 32,5% das despesas identificadas em ID nesse ano são sempre convertidas em incentivo fiscal. A esta taxa base acresce uma taxa, ou soma-se a taxa incremental, que corresponde a 50% do aumento das despesas realizadas face à média dos 2 últimos anos anteriores, exemplificando ou trocando por miúdos. Ou seja, uma empresa que faz CIFID pela primeira vez, no primeiro ano consegue ter uma taxa de 82,5%, uma vez que a média dos 2 anos anteriores é zero. No entanto, uma empresa que tem atividades ou projetos de investigação e desenvolvimento todos os anos, portanto, CIFID todos os anos, mas esse investimento em investigação e desenvolvimento é constante, não vai ter nenhum acréscimo face à média dos 2 anos anteriores, pelo que a taxa a incrementar é zero e a sua taxa de incentivo são os 32,5% referentes ao valor investido no ano de candidatura. Deixar a nota que, para empresas que ainda não completaram os 2 primeiros exercícios, ou seja, não têm acesso a esta taxa incremental, têm uma majoração de 15%, o que faz uma taxa para essas empresas de 47,5%. Como foi sendo referido, ou como referi inicialmente, este é um benefício que é necessário um processo de apresentar uma candidatura, contrariamente aos outros benefícios fiscais e que vão ser abordados posteriormente, e esta candidatura tem de ser submetida até ao final do 5º mês do ano seguinte ao exercício. Ou seja, se a empresa tiver um ano fiscal, o ano comum civil, de janeiro a dezembro, tem que submeter a candidatura até 31 de maio do ano seguinte.
Esta candidatura consiste em identificar todos os custos em investigação, custos ou investimento em investigação e desenvolvimento, e quando estes custos advêm de projetos internos realizados internamente, estes têm de ser acompanhados por uma descrição técnica desses projetos. A candidatura é avaliada pela ANI em 2 âmbitos, quanto às descrições técnicas para validar efetivamente se o que a empresa realizou é investigação e desenvolvimento ou não estamos a falar de um projeto, de um simples projeto de engenharia ou de um simples projeto industrial, e quanto à razoabilidade dos custos imputados a esses projetos. Após a avaliação da ANI, se aprovada, há a emissão de uma declaração com a indicação do benefício fiscal. Por fim, deixo a nota que no nosso site temos um simulador muito simples, onde através da introdução do vencimento médio das pessoas que estão afetas à investigação aos projetos internos de ID e a sua respectiva percentagem de alocação que estiveram nesses projetos durante o ano fiscal em causa, conseguem ter uma ideia de quanto benefício fiscal poderão usufruir. No entanto, encontramos disponíveis para quem tiver dúvidas ou interesse em fazermos uma simulação mais detalhada e em conjunto avaliar ou validar se existem projetos de investigação e desenvolvimento internos. Obrigado, Sofia. E agora, se calhar, já que estamos aqui a falar de investigação e desenvolvimento, passava a palavra ao Fernando Bernardino e começava por lhe pedir, antes de mais cumprimentá-lo, bom dia, e começava por lhe pedir que nos falasse um bocadinho da ZoneSoft, que tivesse aqui uma descrição da empresa e o que é que ela apresenta e propõe ao mercado. Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e à UNIT. Bem, a ZoneSoft é uma sociedade que foi constituída em 2005, é uma sociedade especializada no fabrico, concepção e desenvolvimento de produtos de software. Também é importante ressalvar que nos últimos 6 anos tem sido consecutivamente distinguida com o prémio PME Líder e PME Excelência. É uma empresa jovem com cerca de 56 colaboradores, pese embora no grupo haja mais de 120, né? Acho que 120 nesta altura. Portanto, é uma empresa que tem vários produtos de software, desenvolvidos integralmente pela mesma, mais direcionada para a área de restauração e bebidas, comércio em geral e mobilidade, e que se encontra devidamente certificada pela autoridade tributária. Nosso objetivo é proporcionar aos nossos parceiros soluções de software fiáveis, fáceis de instalar, de operar, de atualizar e com o mínimo de manutenção. Isto para quê? Para que os clientes dos nossos parceiros possam usufruir do seu investimento de uma forma intuitiva e sem dificuldades. É importante que os nossos produtos sejam rápidos, com uma configuração simples e aberta, para que seja user-friendly para o consumidor final. Para quem não conhece a ZoneSoft, eu podia falar do ZS REST, é uma solução direcionada para a restauração, onde é possível interligar todas as áreas, portanto, desde o pedido do cliente, com os centros de produção, com a própria faturação, ou até mesmo com o ERP financeiro. Dentro também do ZS REST temos o ZS Go, que permite também que em qualquer lugar do mundo, se quisermos, possa acompanhar o negócio através de uma aplicação de telemóvel ou de computador, possa saber quais são as vendas ao momento, rentabilidade, pronto, tem uma série de KPIs que pode ter em qualquer momento. Todos eles são suportados por bases de dados SQL robustas. Esta ligação é uma base de dados nativa, também é direta, rápida e não é necessário instalações terceiras, portanto, ou seja, uma solução 100% ZoneSoft. Basicamente, este é o nosso grupo. O nosso grupo preocupa-se especialmente com os seus recursos humanos, portanto, é o pilar, digamos, mais importante. Sem eles não seria possível existirmos. E, claro, o nosso objetivo de toda a equipa é proporcionar mais-valia para os nossos clientes, para que, efetivamente, possamos aportar valor. A diferenciação é muito importante para nós. É importante estarmos à frente
dos acontecimentos, à frente da inovação. É importante também respeitarmos, porque as alterações legislativas, as alterações fiscais, os nossos softwares não são permeáveis a outras, digamos, soluções. Basicamente, tudo o que temos é certificado pela autoridade tributária. E pronto, é por isso que nós trabalhamos para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para a nossa equipa, não é? Já agora disse aí que tem que estar sempre à frente, ou seja, aqui então pedia-lhe que nos falasse um pouco de como é que a investigação e desenvolvimento se enquadra nessa estratégia de estar sempre um passo à frente e aqui também que impacto é que o CIFID tem tido nesse reforço da aposta na investigação e desenvolvimento. Sim, o facto de estarmos mais à frente significa maiores investimentos. Portanto, estamos constantemente a pensar em ideias inovadoras, a pensar em soluções que possam realmente diferenciar-nos das outras soluções que já existem no mercado e que possam realmente trazer essa mais-valia para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Para isso, estamos constantemente a inovar e, claro, temos que testar também as nossas soluções. Temos que muitas delas temos que ir por erro e tentativa também. Há soluções que funcionam logo de início, há outras que acabamos por abandonar ou ter que melhorar, porque não respondem da forma que nós pensávamos. Ou termos um apoio a nível do CIFID, por exemplo, que é direcionado para a área de investigação e desenvolvimento, permite-nos ajudar a diluir esses custos, porque os custos como são enormes quando estamos a testar alguma coisa nova. Durante esse período é preciso elaborar um projeto, é preciso testá-lo em laboratório, há um protótipo, digamos, há muitas etapas que nós temos que percorrer e que é importante termos algum apoio financeiro para podermos também assegurar essa competitividade. Caso contrário, todos os nossos custos teriam muita dificuldade em serem absorvidos de uma forma mais rápida, não é? De uma forma que acaba por ser muito interessante. Nós, basicamente, estamos com o CIFID desde 2019. Claro que no primeiro ano não foi, quando avançámos para isto, não foi a contar com esse incentivo, mas, claro, depois, quando constatámos que sim, que era possível, foi uma mais-valia enorme e que nos permite todos os anos virmos a reforçar e virmos a melhorar as nossas soluções. Muito obrigado, Fernando. Daqui a pouco falamos mais, voltamos a falar. Agora passaria um pouco da investigação e desenvolvimento para a inovação e para o investimento produtivo e para isso passaria a palavra perdão, ao Carlos, que nos vai falar aqui dos outros benefícios fiscais que identificámos no início. Carlos. Muito bom dia a todos. Não estou a conseguir compartilhar a apresentação, mas Tem sempre que haver um problema. vou tentar. Não está a deixar partilhar a tela? Não. Vou tentar de outra forma. Está com os poderes para conseguir. Ok, penso que agora já vou conseguir. Só colocar. Peço desculpa, a tecnologia tem destas coisas. Já está. Penso que agora já está. Pegando então aqui um pouco nas palavras iniciais do Eduardo, os benefícios fiscais, efetivamente, nos dias de hoje, têm um papel cada vez mais fundamental na competitividade das empresas. Existem inúmeros benefícios fiscais no sistema fiscal português. No entanto, hoje vamos dar aqui especial enfoque apenas aos benefícios fiscais ao investimento produtivo, nomeadamente o REFAI, o IFR e o DLRR. Na prática, a existência destes benefícios e o conhecimento por parte dos empresários é fundamental para a tomada de decisões por parte destes.
uma vez que estes benefícios podem gerar um retorno fiscal por fim, um retorno financeiro para a empresa. Para além disso, as empresas, ao investir em inovação, em novos equipamentos dotados com novas funcionalidades e tecnologia mais recente, ficam mais preparadas para enfrentar os desafios atuais do mercado. Para além disso, estes novos investimentos também são um fator de diferenciação face aos concorrentes, o que é por si só uma vantagem competitiva muito relevante também. Existem condições que são transversais a todos os benefícios fiscais, no entanto, existem condições específicas, as quais irei falar de seguida. Começando pelo RFAI, é um incentivo de caráter regional, ou seja, dependendo da localização das empresas, há taxas de incentivo diferentes. É destinado tanto às grandes empresas como às pequenas empresas e tem como por objetivo apoiar os investimentos produtivos que já tenham sido realizados e que tenham também criado novos postos de trabalho. E estes novos postos de trabalho também terão de ser mantidos. Relativamente aos beneficiários, quem pode usufruir do RFAI são atividades economicamente estratégicas, a título de exemplo, as indústrias extrativas, as indústrias transformadoras, a parte do turismo, tanto o alojamento como a restauração, como também atividades de investigação científica e desenvolvimento. Não são elegíveis para o RFAI alguns setores, tais como o do carvão, o siderúrgico, o da pesca e aquicultura, e também da produção agrícola primária e transformação e comercialização de produtos agrícolas. Aqui deixar o especial destaque à transformação e comercialização de produtos agrícolas, uma vez que existem empresas que se inserem nestas atividades, estão elencadas como indústria transformadora, no entanto, não poderão usufruir do RFAI. Relativamente às condições de acesso, temos as condições de acesso que são transversais, ou seja, a parte da empresa dispor de contabilidade organizada, o seu lucro ser determinado por métodos diretos, não tenham dívidas à Segurança Social nem à autoridade tributária e não sejam consideradas empresas de dificuldade. Aqui o RFAI também tem algumas condições específicas, nomeadamente a questão da criação e manutenção de postos de trabalho. Aqui a manutenção, no caso das pequenas e médias empresas, durante 3 anos e no caso das grandes empresas, de 5 anos. Também este período de manutenção é aplicável aos investimentos, ou seja, 3 anos também nas PMEs e 5 anos nas grandes empresas. Relativamente à estrutura de financiamento de um projeto de investimento, as empresas, a contribuição das empresas deve ser, no mínimo, mediante capitais próprios ou capital alheio, 25% desse montante, e apenas são elegíveis no RFAI projetos de investimento que respeitem a um investimento inicial. O investimento inicial são as tipologias de investimento inicial, que são 4. Temos a criação de um novo estabelecimento, o aumento da capacidade produtiva, a alteração fundamental do processo produtivo e a diversificação. Existe um conjunto de regras que, para serem enquadráveis os projetos. Deixar a nota também que nas regiões da área metropolitana de Lisboa e no Algarve, as grandes empresas, no que diz respeito às grandes empresas, apenas são elegíveis projetos que se enquadrem ou na criação de um novo estabelecimento ou na diversificação da produção. Relativamente às despesas elegíveis, é todos os ativos fixos, tangíveis, todos os ativos afetos à exploração da empresa, ou seja, produtivos, que sejam adquiridos em estado novo, onde também aqui se inclui os terrenos só na vertente da indústria extrativa, também toda a parte da construção, desde que construção, reparação e ampliações, desde que sejam feitas nas instalações fabris ou quando estejam feitas atividades turísticas de produção de audiovisual ou administrativas. Também, dentro das viaturas, apenas são elegíveis as ligeiras de mercadorias e viaturas pesadas. Também o equipamento hoteleiro
quando apenas afeta a exploração turística, e dentro dos ativos intangíveis, as despesas com transferências de tecnologia. Neste caso, a aquisição de direitos de patentes, licenças, know-how, entre outros. Relativamente à taxa de incentivo do RFAI, há aqui uma segmentação por região, ou seja, 25%, a taxa de incentivo é 25% para as regiões Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira, 25% no que diz respeito ao exercício fiscal 2022, porque foi agora introduzida uma alteração ao RFAI, uma delas é aqui a passagem da taxa de incentivo de 25% para 30% nestas regiões. Também isto num projeto de investimento até 15 milhões de euros, e se o projeto de investimento tiver um montante superior a 15 milhões de euros, a taxa passa para 10%. Também o RFAI, os projetos RFAI permitem aqui a isenção ou redução de IMI, IMT e imposto de selo. No caso das empresas situadas nas regiões do Algarve e na área metropolitana de Lisboa, apenas a taxa de incentivo é de apenas 10%. Aqui destacar que nem todas as regiões são elegíveis nestas áreas, apenas algumas freguesias, em que foi, o ano passado, aprovado o Mapa Nacional de Auxílios com Finalidade Regional, onde elenca quais as freguesias que são elegíveis para o RFAI. Relativamente à dedução, as empresas que tenham menos de 3 anos podem deduzir até 100% da coleta apurada. No entanto, as empresas que tenham mais de 3 anos só podem deduzir até 50%. Caso não consigam deduzir tudo no primeiro ano, poderão deduzir nos 10 anos seguintes. Relativamente ao novo incentivo fiscal que o Eduardo já mencionou no início, o incentivo fiscal à recuperação, o IFR, vem muito no seguimento do crédito fiscal extraordinário que foi reintroduzido na altura da pandemia, com base também no Orçamento do Estado Suplementar para 2020. Este incentivo fiscal concede às empresas também uma dedução à coleta nas despesas de investimento em ativos também produtivos, desde que estes ativos produtivos tenham sido realizados no segundo semestre de 2022 e apenas neste período temporal. Relativamente às condições de acesso, como disse, algumas são transversais, que estão aqui destacadas. No entanto, este benefício fiscal tem condições particulares, ou seja, neste caso em específico, as empresas que queiram usufruir do IFR não podem cessar contratos de trabalho durante 3 anos. Estes 3 anos contam-se a partir de 1 de julho de 2022, pelas modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho. E também neste período não poderão distribuir lucros, também durante os 3 anos. E, como referi anteriormente, apenas são elegíveis as despesas efetuadas entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2022. Relativamente às despesas elegíveis, apenas, e também muito no seguimento do que vem no RFAI, todos os ativos afetos à exploração da empresa, ou seja, produtivos, todos os ativos fixos tangíveis, aqui também se insere toda a parte da construção, ampliações nas instalações fabris, por exemplo, também a questão do mobiliário também poderá ser elegível. Também os ativos biológicos, desde que não sejam consumíveis, isto se forem tanto os ativos tangíveis como os biológicos em estado novo e que entrem em funcionamento ou utilização até ao final do período de tributação de 2022. Dentro dos ativos fixos intangíveis também poderão ser considerados as despesas com projetos de desenvolvimento e as despesas com elementos da propriedade industrial. Relativamente à taxa de incentivo fiscal, o IFR é um pouco diferente do CEFEI, que esteve em vigor em 2020 e 2021. Esta taxa de incentivo está dividida, ou seja, é uma taxa de incentivo de 10% até à média aritmética do investimento elegível dos últimos 3 anos fiscais, por parte das empresas, e 25% acima dessa média. Esta dedução
pode ser efetuada até 70% da coleta apurada no respectivo período e, caso não consigam deduzir todo o benefício, poderão reportá-lo nos 5 anos seguintes. Por fim, relativamente ao último benefício fiscal, e como o Eduardo mencionou no início do webinar, é a última oportunidade para as empresas beneficiarem dele, uma vez que este foi revogado pelo Orçamento de Estado para 2023. A DLRR é um investimento, é um incentivo fiscal ao investimento, apenas para PMEs. As grandes empresas ficam excluídas deste incentivo, em que permite que as empresas deduzam à sua coleta de IRC os lucros que retenham e reinvistam em investimentos elegíveis. Relativamente às condições de acesso, são também muito idênticas ao RFAI, mencionadas no início da sessão. No entanto, existem condições específicas também deste incentivo, nomeadamente a questão da dimensão das empresas, uma vez que apenas são elegíveis as PMEs, grandes empresas estão de fora deste incentivo, e as empresas, uma vez que este incentivo incide sobre os lucros, as empresas têm, como é evidente, obter lucros no exercício económico para que possam usufruir deste benefício fiscal, que é o benefício fiscal em que as empresas ainda não tenham os investimentos realizados, mas têm um compromisso de os realizar no futuro, e já veremos também melhor mais à frente. Deixar a nota que não são elegíveis neste incentivo alguns setores de atividade, nomeadamente da pesca, da aquicultura e da produção agrícola primária. Relativamente às despesas elegíveis, também são muito idênticas ao RFAI, que falei no início. Deixar só aqui a nota que existem aqui algumas diferenças, nomeadamente a parte da construção, da reparação e da ampliação, no que diz respeito às atividades, uma vez que aqui na DLRR apenas são elegíveis a parte das atividades produtivas ou administrativas, e no caso das viaturas, uma vez que no RFAI apenas eram elegíveis as viaturas ligeiras de mercadorias ou pesadas, na DLRR são elegíveis as passageiros ou mistas, desde que afetas ao serviço público de transporte ou destinadas a serem alugadas no exercício normal de uma empresa. Também são elegíveis os barcos de recreio e as aeronaves de turismo. Relativamente à taxa de incentivo fiscal, é uma dedução à coleta de 10% do montante dos lucros que sejam retidos, com um máximo de 12 milhões de euros. O valor deduzido não pode ultrapassar 25% da coleta apurada no caso das médias empresas e 50% no caso das micro e pequenas empresas. Existe uma majoração de 20% à dedução para quando estejam em causa investimentos realizados em territórios do interior, e o prazo de reinvestimento será de 4 anos, ou seja, a empresa tem um benefício imediato, mas tem um compromisso de reinvestir esse valor que retém dos lucros nos 4 anos seguintes. Ressalvo novamente, e apenas para concluir, que é o benefício, é a última oportunidade para as empresas, é um benefício que é imediato e que as empresas poderá ser muito interessante este ano, uma vez que é a última oportunidade das empresas usufruírem dele. Muito obrigado, Carlos. Se calhar agora complementava também naquilo que temos vindo a falar, se puderes manter a apresentação, Carlos. Ou seja, como disse ao início, os benefícios fiscais acabam por ser complementares e podem ser complementares aos incentivos financeiros. Se calhar também detalhar um pouco isto, se puderes passar ao próximo slide. Desculpa estar a aproveitar que tens o ecrã partilhado. Ou seja, só deixar aqui esta nota que é relevante, como falamos no início, falamos nos benefícios fiscais e de estarem sempre ligados a ciclos de investimento. Então, se falarmos numa inovação produtiva ou num SIDT, provavelmente este investimento a que as empresas estão a propor fazer nos próximos 2, 3 anos é muito mais relevante. E, obviamente, tendo aqui as empresas investimentos que sejam enquadráveis, seja numa inovação produtiva, seja num SIDT, é importante e devem tentar, obviamente, tentar angariar estes incentivos financeiros. No entanto, deixar esta nota que quer o RFAI com a inovação produtiva, quer o CIFID com o SIDT também são complementares.
Aqui temos lógicas diferentes, ou seja, no caso do inovação produtiva, o REFAI vai complementar a parcela em falta desde o incentivo não reembolsável até ao máximo permitido pelo mapa de auxílios com finalidade regional. No caso do CIFID, vemos qual é a componente não comparticipada pelo Portugal 2020 ou pelo Portugal 2030 e levamos essa componente ao CIFID, sendo que essa também será alvo do iniciativo CIFID, ou seja, é uma forma das empresas maximizarem os apoios. E também aqui, se nos permitem a sugestão, é algo que devem ter em consideração logo ao início, ou seja, quando estão a planear um projeto, quando estão a fazer o calendário de execução destes projetos que são necessários, seja no S Inovação, seja no SIDT, terem também em consideração que podem obter estes apoios, porque isso pode permitir às empresas maximizar e otimizar aquilo que seja o seu calendário de execução. Deixar esta nota, que estes depois também são compatíveis com as agendas mobilizadoras, que estão agora na ordem do dia, uma vez que estas agendas têm tipologias de IDT e tipologias de inovação. Por outro lado, o facto de existirem candidaturas, ou quando as empresas apresentam candidaturas e têm projetos em execução, seja no Portugal 2020, futuramente no Portugal 2030, seja no PRR, torna ainda mais fácil aquilo que seja o processo de preparação de toda a informação, seja para elaborar dossiê fiscal, uma vez que muita informação já foi produzida para a candidatura, seja, no caso do CIFID, naquilo que é aumento da probabilidade de sucesso da aprovação, ou seja, se o projeto já foi aprovado, seja pela ANIA, seja pela IAPMEI, no Portugal, no fundo comunitário, digamos assim, aumenta assim muito a probabilidade de ser aprovado no CIFID, ou seja, devia até, não há razão para não ser, se já foi comprovada que existe ideia, no CIFID a aprovação também é quase sempre. Por último, deixar-vos também com aquilo que é a nossa abordagem à fiscalidade, ou seja, iniciamos sempre por validar a viabilidade daquilo que são as empresas que chegam até nós, ou seja, fazemos um enquadramento, percebemos se as empresas são enquadráveis e em que âmbitos, a que sistemas a que benefícios fiscais é que são enquadráveis, aqui analisamos o conjunto de informação relevante, os resultados no modelo 22 anos anteriores, ou seja, fazemos aqui um conjunto de validações para garantir que efetivamente a empresa cumpre com os requisitos para determinado benefício fiscal. No caso CIFI também fazemos sempre uma validação da existência de atividades de ID, como a Sofia disse, é muito ténue a linha entre o que é um projeto de investigação e desenvolvimento, um projeto industrial ou um projeto noutro âmbito, e aqui fazemos sempre esta validação do potencial, ou se o projeto efetivamente incorreu em atividades de ID, e depois de termos toda esta análise, aí sim comunicamos aos nossos clientes e avançamos. Ao avançarmos, pedimos toda a informação, seja técnica, seja administrativa financeira dos projetos. Pelo caminho fazemos reuniões técnicas para recolher toda a informação necessária, especialmente no caso do CIFID. Isto é muito importante para percebermos junto de quem executou os projetos, em que é que estes consistiram, quais foram as dificuldades, quais as incertezas, quais as principais atividades envolvidas, e aqui também temos uma equipa de engenharia com pessoas provenientes de vários âmbitos de formação, de forma a garantir que consigamos falar a linguagem dos nossos clientes, especialmente das suas equipas técnicas, e recolhida toda a informação, seja em âmbito técnico, seja administrativa financeira, avançamos com a elaboração, seja das descrições técnicas, seja com o apuramento do cálculo do benefício fiscal. Ou seja, todo este processo é feito em parceria com o nosso cliente, nós preparamos a informação, ele valida, e aqui em processo interativo vamos chegar àquilo que é o nosso resultado final, e posteriormente a isto, no caso do CIFID, preparamos e submetemos a candidatura, no caso de outros benefícios fiscais, validamos e fechamos aquilo que é o dossiê fiscal. Também damos todo o apoio na submissão, nas instruções e no preenchimento do modelo 22, indicando todas as necessidades, o que é necessário preencher, onde e de que forma. E depois fechamos com a entrega do dossiê fiscal aos nossos clientes e, no caso do CIFID, juntamente com isto, com a candidatura, dando depois todo o acompanhamento necessário durante a análise do projeto. Obrigado, Carlos. Acho que não temos mais, certo? Exatamente. Antes de passar aqui às perguntas e respostas, voltava ao Fernando, só para também aqui ter um pouco, pedir-lhe que partilhasse connosco aquilo que é a vossa experiência, ou seja, quais os aspectos de maior dificuldade que identificam no processo de candidatura ao CIFID,
e se quiser partilhar genericamente de outros benefícios fiscais, quais é aqui os aspectos que acha que devem ser salientados para quem nos está a ouvir? Ok. Eu basicamente ia falar num projeto que nós lançámos também, que transmitiu um pouco a nossa experiência. Portanto, em 2019, 2020 lançámos um projeto que nós chamámos BIP, portanto é uma solução completa para o setor da restauração e de bebidas. Digamos, é uma solução que pretende capacitar o cliente para controlar todos os processos pré e pós-consumo. Foi um processo que foi estruturado em 3 fases, 3 ou mais, portanto, o pagamento, a ementa digital e pedido fora do ponto de venda. De forma que digamos, o utilizador pudesse, de uma forma fácil e autónoma e rápida também, nós chamamos-lhe à distância de um BIP, reduzindo assim drasticamente os tempos de espera, bem como os recursos necessários à prestação de serviço. Nós tratámos isto, aliás, nós como clientes, como consumidores final, eu falo por mim, muitas vezes deparamos, quando vamos a um restaurante, por vezes estamos à espera que venha o empregado trazer-nos a ementa para escolhermos a refeição, depois da refeição perdemos também muito tempo do pagamento. Esta solução permite integrar todos estes pontos, a ementa, o pedido, a interligação do pedido com os centros produtivos, com a cozinha, com a parte do bar, digamos, se quisermos pedir um café, pronto, tudo isto pode ser feito com base nas nossas aplicações. Isto foi de tal forma importante pronto, porque foi algo inovador que não existia em Portugal e provavelmente no mundo, já é muito à frente. Digamos, nós atualmente isto é, no ano passado criámos um restaurante também, portanto o grupo investiu num restaurante digamos, para testar estas soluções e para assegurarmos que elas funcionam, um pouco como um showroom. E realmente temos vindo ainda a melhorar mais. Portanto, ou seja, aquilo que foi o nosso investimento inicial e durante estes períodos, ainda assim constatamos que há melhorias a fazer. Portanto, é um projeto que constantemente tem vindo a ser melhorado com novidades e com outras ferramentas inovadoras. Claro que este projeto, se não tivesse o apoio de um parceiro para o preparar, pronto, conforme nós vimos até na apresentação anterior, com uma equipa técnica, com reuniões constantes, digamos, entre a Zonesoft e neste caso a Unit, que foi o nosso parceiro e que é, claro que não podíamos ter sucesso. Nós internamente não tínhamos capacidade para trabalhar desta forma. E claro que o sucesso deste projeto deve-se não só à ideia e ao produto inovador, mas também à forma como ele foi apresentado e defendido junto daqueles que decidem atribuir o incentivo. E neste aspecto, agradecemos muito à Unit as suas competências, a sua equipa que sempre esteve disponível e proativa no trabalho e pronto, como eu disse, sem o qual acho que não teríamos o sucesso que tivemos e que continuamos a ter. Neste momento lançámos este projeto e já estamos a trabalhar num novo projeto para 2023. Exato. Que é até ao final de maio, por isso temos que fazer a temporada. Muito obrigado. Se calhar passava agora aqui então às perguntas, ou seja, perceber o que é que temos aqui e tentando seguir aqui uma ordem, e porque já passámos o tempo, provavelmente não conseguimos responder a todas, mas vamos tentar algumas. Tenho aqui uma sobre o CIFID, por isso, Sofia, pedia-te que me ajudasses. Tenho aqui uma questão se os RHs com o nível 4 podem entrar para os custos apresentados relativamente às despesas com recursos humanos. Sim, exatamente. São elegíveis os custos com RHs com nível 4 ou superior. É a partir do nível 4, 12º dia profissional, que são elegíveis para efeito CIFID, desde que envolvidas nos projetos, diretamente envolvidas nos projetos, nas atividades de investigação e desenvolvimento. Ok, muito obrigado. Carlos, também temos aqui uma pergunta do Joaquim Pedro Marques, se a indústria dos vinhos é enquadrável no RFI. Neste caso em concreto, a indústria dos vinhos é um daqueles casos especiais em que aparece elencado na indústria transformadora, no entanto, cai na exceção da transformação e comercialização de produtos agrícolas, ou seja, no final de contas,
uma vez que o produto final é considerado um produto agrícola, não poderá ser considerado elegível no âmbito do REFAI. Há que ter atenção também às definições de o que é um produto agrícola, o que é transformação e comercialização de um produto agrícola. Fazendo essa análise, depois consegue-se perceber se é ou não, porque há exceções. Por exemplo, o setor da produção do azeite é elegível no REFAI, do vinho não é. Ok, obrigado. Também para ti, tenho aqui uma pergunta de um participante que não se identificou, mas pergunta se o REFAI também se aplica a investimentos realizados durante 2020. Sim, aplica-se. O REFAI está em vigor pelo menos até 2027, por isso, desde que sejam cumpridas todas as condições de acesso e de enquadramento, poderá beneficiar do REFAI. Exato. Sendo que são reportados na modelo 22, submetida daqui a um ano. Exatamente, investimentos de 2023 só serão entregues até 31 de maio de 2024. Miguel Santos pergunta-nos se no IFR, são todas para ti, desculpa, se no IFR a taxa máxima é de 25% ou de 35%. No IFR há dois segmentos, digamos, de 10% até à média dos últimos 3 anos de investimento elegível por parte da empresa e 25% acima dessa média. Imaginemos que uma empresa tem 100 mil euros de investimento, que tem uma média dos últimos 3 anos de 50 mil, é 10% até os 50 mil e depois o restante, os 50 mil, com 25%. Ou seja, Ok, desta forma. obrigado. Sofia, aqui um participante também que não se identifica, que nos pergunta, que nos diz que a empresa não tem, a empresa onde está, não tem departamento de ID, e mesmo, mas pergunta se pode candidatar ao CIFID não o tendo. Sim, pode candidatar-se ao CIFID, conforme o referido logo no início da apresentação, desde que preencha as condições de acesso, de ser uma empresa com NIF, exercer uma atividade agrícola, de natureza agrícola industrial, lucro tributável não determinado por métodos indiretos, não tenha dívidas, e desde que apresente despesas de investigação, pode candidatar-se ao CIFID. Pode acontecer essas despesas também, como referi, via investimentos de fundos. Referente a esta questão mais específica do departamento, quando são as despesas ou os investimentos em D são internamente, pode acontecer de forma formal e muitas empresas têm departamentos e laboratórios dedicados e de forma contínua à realização de atividades de investigação e desenvolvimento, mas também que é a maioria do setor em Portugal, pode acontecer de forma informal, equipas de desenvolvimento, de produção ou até mesmo equipas de suporte podem realizar projetos de investigação e desenvolvimento, seja como uma parte de estratégia, seja de forma pontual, na resolução de determinados problemas que surgiram no âmbito da atividade. Ok, como já estamos em cima da hora, só mais uma para cada um dos dois. Carlos, pergunta aqui também um participante, que referente ao REFAI, qual a regra e a forma de cálculo para ser elegível à criação de postos de trabalho e caso a empresa tenha realizado investimento em ativos fixos tangíveis, em grandes reparações, saber se são elegíveis. Que não são duas para ti. Eu começaria então pela última pergunta, a parte das grandes reparações. Meras grandes reparações em equipamentos, por exemplo, não são elegíveis no âmbito do REFAI, uma vez que não se enquadram na tipologia de investimento inicial. Relativamente à regra da criação dos postos de trabalho, existem informações vinculativas que estão disponíveis no site da Autoridade Tributária. Em relação a este tema, tem existido decisões e análises muito diferentes, mas o que está publicado pela Autoridade Tributária, uma vez que o Código Fiscal do Investimento não faz esse detalhe nem as respectivas portarias, é que tem que haver aqui um aumento líquido de pessoas, nomeadamente ao nível dos contratos sem termo, mas, como disse, é um tema que tem levantado aqui algumas dúvidas, por haver diferentes entendimentos, por não estar bem especificado no Código Fiscal do Investimento, principalmente. Ok, muito obrigado. Sofia, para fechar, temos aqui uma pergunta que é participante pergunta-nos
como é que ele sabe se a empresa, aquilo que fazem é considerado IDE e de que forma é que a Unity pode ajudar a fazer esta validação? Podemos ajudar, a Unity terá, em primeiro lugar, todo o gosto em ajudar a fazer esta validação, no seguimento da tua abordagem, que explicares como é que é o nosso processo relativamente à fiscalidade. Mas como o ponto fulcral que permite separar a ideia de atividades de engenharia ou atividades normais, produtivas, é a existência, tem que existir um elemento apreciável de novidade e tem que haver a resolução de uma incerteza científica ou tecnológica. Ou seja, sem investigação e desenvolvimento, não sabemos como é que determinado processo poderá acontecer. Tem que existir aqui incerteza, dúvida e temos que investigar para perceber qual é o melhor caminho a chegar lá. Isto pode ser encontrado no óbvio, um produto que dita um avanço significativo face ao estado de arte, mas também muitas vezes na resolução de problemas, seja naquilo que é a atividade principal da empresa, nos produtos, nos processos de desenvolvimentos produtivos, sejam em áreas menos óbvias, internamente, seja algo interno no processo da empresa ou que resulte em algo para o mercado. Ok. E pronto, já excedemos o nosso tempo. Só deixar a nota de que depois vamos partilhar a apresentação que fizemos. Qualquer dúvida que tenham também podem colocar ou a nós ou à Câmara e creio que chegará até nós e depois podemos responder e terminando agradecendo em especial ao Fernando por vir cá partilhar connosco a experiência, a sua experiência da Zonsoft e ao Carlos e ao Sofia. E de minha parte, obrigado e bom dia a todos. Margarida. Obrigada, Ivan. Queria agradecer em